Fala aí, exatalizadores, beleza? Imagina que você tem que resolver esse logaritmo que está aí do lado. Determine o logaritmo decimal de 45. Como que você faria isso usando apenas a definição? Então, fica aí comigo que após a vinheta a gente vai ver como resolver esse tipo de problema. Roda a vinheta aí. Então, exatalizadores, como você pode ver aí na tela, a nossa conversa, a nossa aula de hoje é sobre a propriedade dos logaritmos, tá bom? Então, antes da gente começar, eu já peço aquele nosso acordo, né, que você deixe o like aí no vídeo para ajudar o canal e que você também se inscreva no canal e ative as notificações para ficar a par de todos os vídeos novos, as videoaulas e as resoluções de exercícios aqui no Exatalizando. Então, como você pode ver na tela, existem três propriedades de logaritmo que nós usamos. Na primeira propriedade, você pode perceber que nós temos o logaritmo de uma multiplicação de dois fatores. Tá? Então, como que a gente resolve isso? Nós transformamos essa multiplicação em uma adição. Você vê que eu separo os fatores, ó, cada um vira um logaritmo, preservando a base do nosso logaritmo, a base A, e aí você faz a adição deles. Na segunda propriedade, nós temos o logaritmo de um quociente, ou seja, de uma divisão. Você percebe que o que nós fazemos é o seguinte, nós separamos esses termos da divisão. Você tem aqui ó, o dividendo, ele vai ser o primeiro logaritmo, o divisor vai ser o segundo logaritmo e a base é preservada e você subtrai. Aqui um cuidado que você tem que ter é justamente de não trocar essa ordem, tá bom? Então, o dividendo ele vai ser o primeiro logaritmo da nossa diferença. E, por fim, nós temos o logaritmo de uma potenciação. O que vai acontecer aqui que você percebe é que o expoente da minha potência, que está representado pela letra M, olha só, esse expoente ele vai virar um fator de multiplicação. Então, ele vem, olha só, eu pego o logaritmo, eu retiro o expoente dele e faço dele um fator de multiplicação. Eu transformo uma potência em uma multiplicação, em outras palavras, tá certo? Essas propriedades sozinhas, elas ajudam a gente em alguma situação, mas o interesse é a gente resolver problemas como o do início. Qual é o logaritmo decimal de 45? Então, quando a gente fala logaritmo decimal, você lembra, por exemplo, aqui, vamos só reescrever nosso logaritmo inicial, logaritmo de 45. Tu sabe que aqui é a base 10. Quando ela não vem, a base não vem escrita, você tem um logaritmo decimal, ou seja, esse cara tem base 10. O nosso objetivo, se nós soubéssemos apenas da definição do logaritmo, você chamaria esse logaritmo de x, né? Então, aqui, ó, chamaria ele de x e resolveria fazendo a nossa situação, né? Como a minha base aqui é decimal, então eu teria 10 elevado a x é igual a 45. Você reescreveria isso em forma de equação exponencial. E tu percebe aqui o seguinte, potência de 10. Né? Uma potência de 10 ela tem aquelas características ou de ser um múltiplo ou de ser um submúltiplo de 10. Pode ser 100, pode ser 1000, 0,1, 0,01, 0,001. Tá? Então, você tem aqui o resultado 45. Aí tu, poxa, eu não vou conseguir alcançar isso se eu colocar expoentes inteiros aqui. Ora, esse trabalho ele foi pensado justamente por um matemático que foi Henry Briggs. Na verdade, ele pegou o trabalho de John Napier, como nós vimos no vídeo anterior, que ele foi um dos inventores do logaritmo. Ele pegou o trabalho de Napier, deu uma melhorada e conseguiu escrever uma tabela, que foi chamada de tabela ou tábua de logaritmos, e você tem ela descrita logaritmos com a base 10, tá certo? Por exemplo, aqui ó, nessa tabela que eu coloquei para nós, ela é um pedacinho da tabela feita por Briggs, beleza? Você tem um número, esse número ele representa quem? O número que nós estamos calculando, ele é o logaritmando, tá? Então, quando você tem um número aqui, esse número é o nosso logaritmando, tá bom? Então, logaritmo de 2 na base 10, 0,3010. Isso significa o quê? Que se eu pegar o número 10 e elevar a esse logaritmo, eu consigo o resultado 2. Então, você vê que aqui nós temos de 2 até 10, o nosso intervalo, ok? Agora, juntando essa tabela com essas propriedades, nós conseguimos resolver a pergunta inicial.
Porque aqui nós não tínhamos saída, né? E você vê, olha só, que 10 elevado a um número para dar 45, a nossa tabela não chega nesse resultado. Mas o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o 45 e vou fazer a decomposição. Então, a gente pega aqui, ó, 45, fazemos a decomposição dele, que é uma decomposição fácil, já fizemos várias vezes isso. Então, 45 dividido para 3, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Ora, o que é que a gente tem aqui? Uma multiplicação de 3 vezes 3 vezes 5, que tu pode escrever como 3 ao quadrado vezes 5. Vou pegar esse resultado e substituir lá no 45. Agora, a gente vai ter a escrita. Logaritmo de 45 é a mesma coisa que eu escrever o logaritmo de 3 ao quadrado vezes 5. Aqui, não esqueça que eu estou me referindo a logaritmos decimais, tá bom? Então, quando eu falar só logaritmo, você entenda como logaritmo decimal. Olha o que apareceu para nós, uma multiplicação. Portanto, eu vou usar a primeira propriedade. Eu vou transformar essa multiplicação em uma soma do logaritmo de 3 ao quadrado mais o logaritmo de 5. Ora, você vê que o logaritmo de 5 ele aparece na nossa tabela. Ó. Ele é 0,6990, com 4 casas decimais. Agora, a gente pega esse logaritmo de 3 ao quadrado e você vê que tem a propriedade 3 aqui, onde nós estamos usando, olha só, o logaritmo de uma potência. Esse expoente 2 ele vai virar o quê? Uma multiplicação para o meu logaritmo. Então, eu vou reescrever isso aqui como 2 vezes logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5. Olha só, esse expoente 2 aqui, ele passou a ser um fator de multiplicação. E com isso, logaritmo de 3, olha ele aqui, 0,4771. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos substituir eles por 2 casas decimais de aproximação. Então, eu tenho aqui, logaritmo de 3, ele é quanto? 0,48 aproximadamente. Vamos lá para o logaritmo de 5. Quanto que ele é? 0,69. Vou deixar com 2 casas decimais. Agora, o que a gente faz? Nós fazemos a operação. 2 vezes 0,48 mais 0,69. Então, vamos ver aí como vai ficar o nosso resultado. A gente tem 2 vezes 0,48. Vai nos dar 0,96, certo? E isso vai somar com 0,69. Qual é o resultado que nós vamos obter dessa adição? 9 mais 6, 15. Aí você tem 9 mais 6, 15, 16 de novo. E aí a gente tem 1. Ora, nosso resultado, 1,65. Tá bom? Então, você vê, olha só, que nós não sabíamos o logaritmo de 45 inicialmente, logaritmo decimal. E nós conseguimos isso usando as propriedades dos logaritmos, que nós ganhamos hoje nessa aula, e também utilizando aqui a nossa tabela de logaritmos. Obviamente que essa tabela você não precisa decorar, ela vai ser dada a você e em alguns exercícios provavelmente ele vai te informar quais são os logaritmos que você deve utilizar. Beleza? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios um pouco mais trabalhados, com aquela pegada de exercícios de concursos, para a gente entender como que nós vamos ser avaliados, como que vai ser cobrada a habilidade de utilizar a propriedade dos logaritmos. Nosso exemplo 1, como você vê aí na tela, diz o seguinte: admitindo que o logaritmo de 2 é 0,30 e o logaritmo de 3, 0,48, ambos logaritmos decimais, determine o valor do logaritmo de 0,48 e logaritmo de 36. Aqui nós temos as nossas 3 propriedades, que eu já deixei aqui do lado, que é para a gente não ficar voltando a olhar sempre. Portanto, olha só, vamos começar aqui pelo logaritmo de 36, que é o mais fácil. Como não tem uma ordem A e B, nós podemos fazer logo o logaritmo de 36. 36, tu sabe que ele é um múltiplo de 6. Então,
presta atenção que agora não é para você voltar o vídeo e olhar para a tabela anterior. Você tem que utilizar apenas as informações que foram fornecidas. Lembra que não é obrigatório você decorar a tabela de logaritmos e nem faz sentido você fazer isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou escrever 36 como multiplicações ou uma divisão, onde eu encaixe o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Primeiro você decompõe, obviamente, né? Vamos fazer aqui do lado. 36 é uma decomposição super fácil de a gente executar. Então, eu tenho 36 dividido para 2, 18. 18 dividido para 2, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. O que é que nós temos aqui? 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ok? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vou substituir isso aqui no nosso logaritmo. Tá? Então, eu vou reescrever isso como logaritmo decimal de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. Olha só, propriedade 1. Vou transformar isso numa soma dos logaritmos de cada um desses fatores. Logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Certo? Aqui você tem 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, logaritmo de uma potenciação. Olha a propriedade 3, esse expoente ele vai virar um fator de multiplicação. Então, a gente vai ter 2 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Ora, quem é o logaritmo de 2 que a gente está vendo aqui na nossa conta? O logaritmo de 2 é 0,30. Então, eu vou ter, olha só, aqui 0,30. E o logaritmo de 3, a aproximação de 0,48. 2 vezes 0,30, 0,60, mais 2 vezes 0,48, 0,96. Qual é o resultado que a gente vai ter? A gente vai ter 1,56, né? Então, 1,56, tá bom? Fechamos aqui, olha só, o nosso primeiro, que é o logaritmo de 36. Então, agora a gente vai ter aqui o logaritmo de 0,48 para nós resolvermos. Logaritmo de 0,48. Aí você, poxa, professor, mas já é um logaritmo número decimal, como que a gente vai fazer? Vamos jogar ao nosso favor com a base 10, cara. E lembrando que a gente pode escrever, na verdade, um número decimal como uma fração decimal. Ora, 0,48, você concorda comigo que eu posso escrever ele como logaritmo de 48 dividido por 100. Não é verdade? Com certeza, né? Você tem duas casas decimais, então significa que essa fração tem denominador 100. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos usar a propriedade 2 aqui, ó. Logaritmo de uma divisão. Então, eu vou transformar isso em um logaritmo, onde vai ser dividendo menos o logaritmo do divisor, que é 100. Beleza? Aí você pensa comigo assim, professor, mas aqui, ó, logaritmo de 100. Não esquece que isso aqui é uma base 10, cara. Então, qual é a potência de 10 que faz chegar em 100? É 2. O logaritmo de 100 na base 10, ele é 2. Portanto, esse valor nós já sabemos calcular direto, usando a definição. Beleza, agora a gente vai pegar o logaritmo de 48 e vamos fazer o mesmo que nós fizemos com 36. Tá bom? A gente vai decompor ele. Então, você pega aqui 48, faz a decomposição desse cara. Uma decomposição também fácil, número par, né? Então, 48 dividido para 2, 24, para 2, 12, para 2, 6, por 2, 3, e por 3, 1. Olha o que a gente conseguiu aqui, né? O que é que nós conseguimos com o nosso logaritmo? Nós conseguimos, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 4 vezes aqui, ó, 2 elevado à quarta vezes 3. Vamos substituir no logaritmo de 48, continuando aqui, ó,
Então a gente vai ter logaritmo de 2 à quarta vezes 3 menos 2, ó, que esse logaritmo de 100 nós já calculamos. Ora, aqui você vai aplicar a propriedade da multiplicação e já usando a propriedade da potência também, olha só. Eu vou ter logaritmo de 2 à quarta mais o logaritmo de 3 menos 2. Lembrando que esse logaritmo de 3, nós já sabemos quanto ele vale 0,48, como a questão forneceu, tá bom? Então, agora vamos lá fazer aqui 2 à quarta, olha só. Essa potência, esse expoente, ele vai passar como um fator de multiplicação. Então, nós teremos 2 vezes o logaritmo de 2, que a gente sabe que é 0,30, mais 0,48 menos 2. Olha o que sobrou para a gente responder, uma expressão numérica. Então, você tem aqui 0,60 mais 0,48 menos 2. Quanto que nós temos aqui? 0,60 mais 0,48 vai dar para nós 1,8. E isso eu vou subtrair 2. Qual o nosso resultado esperado para essa conta? Terminando a nossa subtração, a gente vai ter o quê? 0,92, né? 0,92. Portanto, fechamos aqui o nosso logaritmo de 0,48. Isso negativo, né? Olha só, já esquecendo aqui, menos 0,92. Beleza, exatalizadores? Está aí nossa videoaula de hoje sobre a propriedade dos logaritmos. Espero que vocês tenham gostado dos dois exemplos que eu resolvi. Eu não me prolonguei muito para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou separar um outro vídeo para a gente fazer uma bateria de exercícios aí envolvendo esse assunto. Tá bom? Então, não se esqueça, deixa o like aí no vídeo, tá? Para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo com seus colegas e se inscreva também para você ficar sabendo aí dos vídeos próximos, tá? Tem muita coisa boa que eu tô bolando aqui para o nosso canal. Então, até o próximo vídeo. Fiquem bem e tchau!